Olá, seja muito bem-vindo ao Pod Clean, o podcast da Clean. Esse é um programa voltado para pais, mães, tios, avós e todo mundo que faz parte do universo infantil. Eu sou a Patrícia e vou estar sempre com um convidado especial, trazendo temas específicos e muito conteúdo num bate-papo leve e divertido. Não deixe de nos acompanhar pelas mídias sociais da Clean e também pelo Spotify e o nosso canal no YouTube. Se tornar mãe é um momento extremamente importante e especial na vida de uma mulher. É um carrossel de emoções. Alegria, insegurança, medo, felicidade, é tudo muito mágico, tudo muito novo. E é normal, nesse momento, as mães estarem tão preocupadas com aquela nova vida, aquele serzinho que elas têm para cuidar, esquecerem de cuidar de si mesmas. Eu sou a Patrícia, esse é o Pod Clean e o nosso assunto hoje é mãe de primeira viagem. Eu estou recebendo aqui a doutora Lívia Vieira, ginecologista, que vai dar umas dicas aí para as mulheres atravessarem esse período da melhor maneira possível. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada pelo convite, Patrícia. Eu acho que é um assunto que a gente sempre tem que abordar, né? Que todo mundo sempre pensa no bebê quando nasce, né? E que ninguém fala da mãe. Então vamos falar um pouquinho da mãe hoje, que é importante. Uma coisa que eu escutei muito logo que minha filha nasceu, foi o seguinte: ninguém te pergunta, você tá bem? Só perguntam do bebê, né? O bebê, como é que foi o parto? Tá tudo bem? Tá tudo certo? Tá saudável? Tá mamando? Não tá? Mas ninguém pergunta pra você, e você tá bem? Você tá precisando de alguma coisa? Como é que é isso, doutora? Por que as pessoas esquecem da mãe, daquela mulher que acabou de virar mãe? E além das pessoas esquecerem, ninguém conta, né? Ninguém conta, você faz teu pré-natal inteiro, o médico em nenhum momento vai te preparar para aquele momento, né? Depois ele só vai falando, até nascer isso, o parto é isso, e nasceu, acabou. Volta com 40 dias. Ei, não é bem assim, né? O buraco é muito mais embaixo. Quem já passou por isso, e eu que trabalho muito com isso, né? Eu acho que a gente precisa cuidar dessa mãe, né? Principalmente a mãe de primeira viagem, que aquilo tudo é muito novo para ela, né? Ela acha que aquele choro da cólica é interminável, vai durar 2, 3 anos. Ela acha que aquelas noites de sono serão eternas, eu nunca mais vou dormir uma noite inteira na minha vida. E isso vai tomando proporções enormes, porque junta aquela responsabilidade e a amamentação. Eu vou conseguir ou não? Tô sentindo dor. Não, mas eu tenho que aguentar. Todo mundo fala que eu preciso amamentar 6 meses. Tem a cobrança da sogra, do marido. E aí você fala, gente, eu tô cansada, eu preciso dormir. Tá, mas o neném tá chorando. Quem que vai cuidar do neném? Só você que tem peito. Então, assim, é uma cobrança atrás da outra, né? Raramente você vai ter aquela amiga que vai chegar, eu tô indo visitar você. Quer que eu leve um bolo pro café da tarde? Chega na tua casa, em vez de, deixa eu pegar o neném. Falar, você tá precisando tomar um banho? Vai. Ele tá dormindo? Eu vou cuidar dele. Vai tomar um banho. Depois do banho, fica quietinha lá no banheiro. Penteia teu cabelo. Porque assim, a mãe de primeira viagem nem o banho consegue tomar. E as pessoas esquecem de perguntar pra ela: quer que eu fico? Quer que eu tomo conta pra você tomar seu banho? Pra você se pentear? Pra você escovar seu dente? Lavar o cabelo. Exatamente. Então a gente precisa dessa rede de apoio. Precisa que as pessoas olhem pra mãe e não só pro bebê, né? E isso é uma coisa que tem que ser trabalhada lá, no pré-natal. Quando a mulher engravida, a gestação vai ser assim, vai vir o parto, conversar sobre o parto e o pós-parto. Você precisa se preparar, você precisa ter uma rede de apoio, você precisa ter uma organização ao seu redor para que ele flua da melhor maneira possível. E mesmo assim, com toda essa organização, não vai ser fácil, né? A gente tem que pensar em todo o processo. Mas quanto mais preparada essa mulher chega nesse processo, mais ela vai saber lidar com as dificuldades do momento, né? E aí tem um detalhe, doutora, que eu queria que a senhora explicasse. Fisicamente, o que está acontecendo com aquela mulher que acabou de virar mãe? Tem muita diferença também, né? Exatamente. Então, a gente tem toda aquela parte hormonal da gestação, todo aquele preparo físico. Então, aumenta o volume de sangue, aumenta o útero, todos os seus órgãos, desde intestino, rim, tudo vai sofrer uma mudança para gestar. E depois que aquele bebê sai, as coisas vão voltando para o normal
gradualmente. Não é sair o bebê, saiu a placenta, opa, já voltei. Não é. Então, quando a gente fala do puerpério, a gente tem algumas fases, né? Então, a gente tem aquele puerpério imediato, que são os primeiros 10 dias, que vai ter muito mais influência do tipo de parto que você teve, né? Se foi um parto tranquilo, um parto normal, sem nenhuma intercorrência, vai ser uma recuperação física mais rápida. Se foi uma cesárea, se teve, independente do parto, uma hemorragia, alguma coisa fora do comum, vai ser mais difícil essa recuperação. E vamos supor, deu tudo certinho, foi tudo bem no parto, passaram esses 10 dias, a gente tem a segunda fase do puerpério, né? Que é um puerpério tardio, que vai desses 11º dia até 42 dias, que é quando a gente já longo, libera, né? a mulher para voltar para a vida sexual dela. E esse é um outro fator, né? Dá a impressão que 42 dias, pô, já voltou tudo para o normal, a mulher está pronta para a vida, vamos que voltou tudo para o lugar. E não é assim. A amamentação, ela vai fazer uma mudança hormonal na mulher gigantesca. Esse hormônio que a gente libera na amamentação é um hormônio antissexo, por exemplo. O seu corpo está amamentando. O seu corpo não quer outro filho naquele momento porque ele está sendo uma nutrição para o bebê. Então, ele tá focado naquilo. Exatamente. Então, ele vai deixar a vagina mais seca, orgasmo lá na China e você aqui no Brasil, né? E a gente tem libido, desejo sexual zero. Primeiro, que tem o fator físico de você estar cansada, com a preocupação voltada para o bebê, mas o seu corpo não quer sexo. Então, assim, como você fala para paciente lá na sala, com o marido do lado, que tá doido para voltar para a vida sexual, pode liberar. Não é assim que funciona, né? A gente tem que hidratar essa vagina, a gente tem que preparar o casal. Olha, agora o sexo vai ser no dia que ela estiver mais descansada, que a vagina estiver hidratada e ela quiser. Pode ser que vocês não consigam voltar para a vida sexual agora, neste momento. E isso o médico precisa falar. Porque muitas vezes tem a cobrança do marido ali e a mulher quer dar conta do filho, dar conta da casa, dar conta da parte sexual. Muitas vezes a parte profissional também tá batendo ali na porta do lado dela, né? E o psicológico. O psicológico vai pra onde, né? E ninguém cuida desse psicológico, né? Só fica a cobrança em cima de cobrança, né? E aí, doutora, o que assim, exatamente, antigamente o pessoal falava da fase de resguardo, né? O que exatamente a pessoa precisa ter realmente de cuidado? O que não pode ser feito nessa fase e o que pode ser feito? Primeiro, assim, a gente tem que pensar no parto em si, né? Se foi um parto normal, sem lacerações, sem grandes intercorrências, essa mulher, ela vai ter um retorno fisiológico das estruturas dela, do funcionamento do corpo dela muito mais rápido. Geralmente, essa paciente com esses 10 primeiros dias de puerpério, ela já tá muito bem. Então, ela não tem dor, ela já tá com disposição, ela já tá, aquele sangramento já foi parando, ela já tá pronta para outra, literalmente, né? Agora, a mulher que passa por uma cirurgia, a gente tem que lembrar do que é uma cesárea, né? Então, a cesárea, ela vai seccionar várias camadas, vai seccionar músculo, então esse músculo precisa voltar para o lugar, precisa se conectar novamente, criar uma cicatriz suficiente para aguentar uma pressão abdominal. O que eu quero dizer com isso? Agachar, pegar peso, tudo que aumentar a pressão abdominal tem que ser muito cuidadoso. Então, assim, eu posso faxinar uma casa? Não, mas você pode fazer uma comida, você pode lavar uma louça, você pode organizar as coisas que estejam mais no alto, né? Mas você não pode agachar para pegar um objeto no chão de qualquer jeito, você não pode fazer nenhum esforço muito grande, pegar alguma coisa pesada do chão e elevar. Então, tem que ter esse cuidado. Principalmente pensando em aumento de pressão abdominal, atividade física, né? Então, a paciente que teve parto normal, ela vai voltar à atividade física com muito mais facilidade, muito mais rápido, sem trazer tanto impacto para o corpo. Já a paciente que teve cesárea, provavelmente essa paciente, se foi tudo bem, com 30, 40 dias já vai começar a fazer atividade física. Então, vai muito do parto, né? E aí, sem pensar em questão do parto, tem a questão da amamentação. Então, essa paciente que está amamentando, ela tem que pensar que tudo que ela ingerir, seja de alimento, seja de drogas, seja de cigarro, seja de álcool, tudo isso vai ser transmitido para o bebê. Então, além de ter esses cuidados pós-parto, independente do parto, ela tem que pensar no
que ela tá passando pro bebê. Então, assim, tem que tomar cuidado com os remédios que toma, com as coisas que ingere durante todo o processo de amamentação. Vou amamentar 6 meses, são 6 meses de preocupação. Vou amamentar 2 anos, são 2 anos de preocupação. Então, tudo isso tem que ser avaliado, né? E isso também é bem relativo, né, doutora? Porque, por exemplo, eu acabei tendo uma cesárea, eu tenho amigas que também tiveram a cesárea e que assim, com uma semana, nossa, eu tava ótima, sem dor nenhuma. Eu fiquei 2 semanas com dor. Então, isso também varia muito de organismo para organismo, né? Eu tenho alergia a alguns antibióticos e alguns remédios analgésicos, eu podia tomar um mínimo de coisa. Então, assim, eu fiquei 2 semanas com dor. Isso também é normal, pode variar. E o médico tem que avisar, né? Exatamente. Que, olha, talvez você não fique tão bem na primeira semana. Exatamente. E vai muito também do como o seu corpo estava preparado antes, né? Então, a gente já avisa, não ganha muito peso, pratica atividade física a gestação inteira, se alimente de alimentos saudáveis, justamente para a recuperação daquele corpo ser mais rápida, né? Logicamente, tem a técnica cirúrgica que é utilizada, tem como foi o pós-parto daquela paciente. Se é uma paciente que tem uma rede de apoio e ela não conseguia fazer o repouso tranquilo, a recuperação é uma. Se é uma paciente que precisava fazer mais coisas, porque não tinha uma rede de apoio tão boa para ajudá-la, é uma paciente que não respeitou tanto aquele repouso pós-parto, né? Então, isso vai influenciar muito, né? Tem muitos fatores aí que podem interferir. Isso pode ter consequências ruins para a saúde dessa mulher a longo prazo? Então, depende de como for esse pós, né? Então, assim, se foi um pós que ela não respeitou muito, pode vir a ter uma hérnia, pode vir a ter alguma laceração de órgão que não se regenera, né? Como, por exemplo, pós-parto, se ela teve alguma fissura, alguma laceração, se ela não respeitou o fechamento, ela pode ter uma dor na relação sexual por muito tempo, porque ela não cuidou, né? Então, tem muita coisa. Então, assim, cuidado de fisioterapeuta pélvica após um parto normal com laceração é muito importante. Então, esse cuidado do pós, que eu acho que às vezes falta em muito profissional, sabe? Porque aí faz o parto, volta com 40 dias. Tá, mas como você vai cuidar daquele períneo que foi lacerado no parto normal? Vamos pra fisioterapia pélvica, vamos fazer um laser, vamos cuidar dessa paciente, né? Tá com dificuldade para amamentação. Não é só dar remédio pro leite descer. Tudo bem, o leite desceu e agora eu faço o quê com essa mama túrgida, né? Que dói, que incomoda e o bebê puxa com cada vez mais força. Então, precisa cuidar dessa paciente. Tem que ter esse cuidado de perto, né? Depois que o bebê nasce. Isso tanto da parte da família quanto da parte dos profissionais que estão cercando aquela mulher, exatamente. Né? E eu vi isso muito, aconteceu comigo. Então, por exemplo, todo mundo quer me visitar. Ai, como tá neném? Como que tá neném? Meus pais, minha mãe e meu pai chegavam... eu falava, vai ver a neném. Não, como que você tá, filha? Aí eu falo, quando o cuidado, o olhar de um pai e de uma mãe é muito diferente das outras pessoas, né? E eu lembro que eles chegavam em casa e já, filha, você tá precisando do quê? Filha, como que você tá? E era sempre o cuidado pra mim. E eles eram as únicas pessoas que pensavam em mim primeiro antes de olhar pra neném. Então aí você fala, putz, isso é uma rede de apoio, né? Isso é o que a puérpera precisa. Então, para a gente finalizar, doutora, eu queria 2 dicas. Primeiro, para as mulheres, para elas terem um período melhor logo após terem filho, né? Naquela confusão toda, aquela montanha-russa de sentimentos. E também as dicas para a família, porque tem gente, tem mãe, tem tia, tem sogra, tem avó assistindo aqui o Pod Clean. Então, assim, é importante ter dica para esse pessoal também, né? Exatamente, acho que é mais do que para mãe, né? Então, assim, quando a gente fala da puérpera, geralmente eu falo para elas o seguinte: cuide do bebê, mas pense sempre em você primeiro, porque se você não estiver bem, você vai transmitir isso pro bebê. Então, se alimente nos horários corretos, bebê tirou um cochilinho, descansa também. Independente se a louça tá suja na pia, deixa a louça suja. Vai descansar, vai tomar o seu banho, vai chamar a manicure para vir em casa fazer sua unha para você se sentir melhor, vai conversar com uma amiga. Então, aproveite esses momentos, ou que tem alguém cuidando do bebê para você, ou que tá só você e o bebê dormiu, né? Então, não vai cuidar da roupa, da louça. O marido tá ali para isso, a rede de apoio tá ali para isso, e se não tem ninguém, grita por ajuda e peça ajuda, porque é preciso a mulher falar. Muitas vezes, esse pós-parto inclui muitas mudanças. Então, a mulher sente uma depressãozinha, sente uma tristeza, uma insegurança. Às vezes é normal, é o blues puerperal que a gente tem mesmo nos primeiros 40 dias. Às vezes pode desencadear uma depressão se a gente não cuida dessa paciente com tanto carinho, né? Então, é interessante que a mulher, ela
coloque prioridades para ela e que ela seja prioridade nesse momento. Se as pessoas ao redor não estão fazendo que ela seja prioridade, grite e exija que você seja prioridade. Peça ajuda. Exatamente, porque senão, se a mãe não está bem, automaticamente o bebê não vai estar, porque esses primeiros meses, a gente brinca que é a vida inteira, mas principalmente esses primeiros meses, o bebê é uma conexão da mãe. Se a mãe está estressada, se a mãe tá cansada, se a mãe não tá bem, automaticamente esse bebê vai ficar mais irritado, mais chorão, mais impaciente. E isso é nítido, isso é espiritual, isso é físico, isso acontece. E amigos, pais, sogra, toda essa rede de apoio, marido principalmente, olhe para essa mulher com um olhar mais carinhoso. Não chegue para visitar, deixa eu ver o bebê. Antes de ir, primeiro, pergunta se pode ir naquele momento. Pergunta se não vai incomodar, se vai ser bem recebido, se aquele horário é o horário adequado, se é melhor ir num outro horário. E se na hora que você vai, você quer que eu passe em algum lugar para pegar alguma coisa para você? Tá precisando de remédio na farmácia? Tá precisando que eu pegue alguma roupa? Tá faltando alguma coisa pro bebê? Eu passo na loja de bebê e pego. Você tá querendo comer alguma coisa diferente? E aí leva isso na sua visita. E durante a visita, não fique horas e horas sentados conversando com uma mãe que tá super cansada. Conversa ali uns 10 minutinhos médico, né? E fala, o que você quer fazer agora? Eu tô aqui pra te ajudar. Eu olho o neném, tá livre, vai fazer o que você quiser. Quer ir dar uma volta na rua? Que a gente sente falta, né? De ver o sol, de ver, né? Principalmente nos primeiros dias. Quer sair pra jantar com seu marido? Eu fico aqui com o bebê nesse período, entre uma mamada e outra. Então, isso é uma rede de apoio. Isso é ser amigo da puérpera. E não ir lá encher o bebê de presente, ficar 2 horas sentado conversando e não ir embora nunca mais, não é? Olha, só quem é mãe sabe, e eu tenho certeza que muitas já passaram por isso. Se identificam, né, com esse caos. Doutora, muito obrigada pela participação aqui. Tenho certeza que as dicas vão servir bastante e a gente espera e torce para que essa fase passe logo. É uma fase linda e inesquecível, mas ela passa. O lado bom é que passa, né? Tem que ter esse, né? Se não se preocupar com esse momento atual, que ele tem data para começar e terminar e aproveitar o máximo das coisas boas dele, né? Porque é um momento gostoso. Só precisa saber aproveitá-lo, né? E ter a rede de apoio, que é fundamental. Com certeza. Obrigada, doutora, mais uma vez. A gente fica por aqui. Eu espero vocês no próximo Pod Clean. Até lá.